A trajetória de Keanu Reeves é marcada por contrastes intensos, fama mundial, perdas profundas, rejeições cruéis e uma capacidade incomum de permanecer gentil diante do caos. Muito além do astro de ação celebrado por filmes como The Matrix e John Wick, existe um homem moldado por abandono, luto e silêncio. Sua vida parece seguir um padrão curioso. Sempre que Hollywood o descarta, ele retorna ainda mais forte. O que mais impressiona, porém, não é apenas sua carreira, mas a maneira como atravessou décadas de sofrimento sem transformar sua dor em amargura pública. Entre tragédias familiares, críticas devastadoras e traições inesperadas, Keanu construiu uma imagem rara em Hollywood, alguém reservado, humilde e profundamente humano. Seu percurso revela não apenas a ascensão de um ator, mas a história de alguém que aprendeu a sobreviver emocionalmente em um mundo movido por aparência, ego e superficialidade. Infância sem raízes e o peso do abandono. Nascido em Beirute, no Líbano, em 1964, Keanu cresceu cercado por instabilidade. Seu pai abandonou a família quando ele ainda era criança, deixando uma ausência que marcaria toda a sua vida emocional. A partir daí, sua infância se transformou numa sequência de mudanças entre países, escolas e figuras paternas temporárias. Sem criar vínculos duradouros, ele aprendeu cedo a confiar apenas em si mesmo. Enquanto sua mãe tentava reconstruir a vida da família, Keanu enfrentava dificuldades escolares causadas por uma dislexia nunca diagnosticada adequadamente. Muitos professores o consideravam distraído ou desinteressado, sem perceber o quanto ele lutava internamente. A sensação constante de deslocamento criou nele um comportamento reservado, quase silencioso, que mais tarde seria confundido com frieza. Na verdade, era apenas uma forma de proteção emocional. Antes mesmo da fama, Keanu já carregava uma solidão profunda que o acompanharia por décadas. Quando o fracasso quase encerrou tudo, antes de conquistar Hollywood, Keanu enfrentou rejeições duras e experiências humilhantes. Em uma de suas primeiras séries de televisão, sua atuação foi considerada fraca, levando à sua saída precoce do elenco. A situação abalou tanto sua confiança que ele chegou a pensar em abandonar a carreira artística. Porém, em vez de desistir, decidiu usar aquele fracasso como aprendizado. Foi nesse período que percebeu algo importante. Não conseguia fingir emoções artificiais diante das câmeras. Sua força vinha justamente da autenticidade. Essa característica, inicialmente vista como limitação, se tornaria sua maior qualidade. Keanu não era expansivo nem exagerado. Ele transmitia sentimentos através do silêncio, do olhar e da contenção. Embora muitos críticos interpretassem isso como falta de talento, o público começava a enxergar nele algo raro, alguém genuíno. Aos poucos, o ator encontrou espaço em filmes independentes e produções menores, construindo sua carreira sem recorrer ao perfil típico das estrelas da época. A explosão inesperada de um improvável astro da comédia. Tudo mudou quando Keanu estrelou Bill e Ted's Excellent Adventure. O longa era despretensioso, divertido e carregado de humor absurdo, mas acabou se tornando um fenômeno cultural. Seu personagem, Ted, era ingênuo, otimista e desajeitado, mas havia uma sinceridade encantadora em sua interpretação. O público rapidamente se identificou com aquela energia simples e positiva. O sucesso foi tão grande que Keanu deixou de ser apenas uma promessa para se transformar em uma estrela reconhecida internacionalmente. O mais curioso é que ele jamais tentou parecer sofisticado ou superior. Enquanto muitos atores buscavam transmitir arrogância ou rebeldia,
Keanu apostava na vulnerabilidade e na honestidade. Isso o diferenciou completamente dos galãs tradicionais de Hollywood. Mesmo depois de alcançar a fama, continuou preservando a essência humilde que conquistou o público. O personagem Ted acabou influenciando a própria percepção popular sobre Keanu, alguém bondoso, acessível e incapaz de agir com crueldade. Entre o cinema cult e personagens mais profundos, apesar do enorme sucesso na comédia, Keanu se recusou a ficar preso a um único tipo de personagem. Ele começou a aceitar projetos mais ousados e emocionalmente complexos, demonstrando uma coragem artística pouco comum para alguém em ascensão comercial. Em filmes dramáticos e independentes, passou a explorar temas ligados à solidão, identidade e sofrimento emocional. Seu trabalho em My Own Private Idaho chamou atenção justamente por fugir completamente do padrão hollywoodiano. O longa abordava marginalização e sexualidade de forma poética e melancólica, e Keanu assumiu o papel sem medo da reação pública. Em vez de escolher apenas produções seguras, ele parecia interessado em histórias humanas, imperfeitas e emocionalmente difíceis. Isso consolidou sua reputação como um ator disposto a correr riscos artísticos, mesmo enfrentando críticas constantes. Aos poucos, Hollywood percebeu que havia mais profundidade nele do que muitos imaginavam. O fenômeno de ação que redefiniu sua carreira, nos anos 90, Keanu encontrou outro caminho inesperado. Tornou-se astro de ação. Speed transformou sua imagem diante do público e da indústria. O sucesso gigantesco do filme provou que ele podia carregar uma superprodução nas costas sem perder sua naturalidade. Diferente dos heróis musculosos e agressivos da época, Keanu interpretava personagens mais humanos, vulneráveis e silenciosos. Essa combinação funcionou perfeitamente. O público acreditava nele porque parecia alguém comum colocado em situações extremas. Ainda assim, o ator surpreendeu Hollywood ao recusar a sequência milionária do filme. Em vez de seguir apenas o dinheiro, preferiu trabalhar no teatro e explorar projetos mais significativos para si mesmo. A decisão irritou grandes estúdios e prejudicou temporariamente sua posição em Hollywood, mas revelou um traço essencial de sua personalidade. Keanu jamais permitiu que a indústria definisse totalmente suas escolhas. River Phoenix e a amizade interrompida pela tragédia. Uma das perdas mais dolorosas da vida de Keanu foi a morte de River Phoenix. Os dois desenvolveram uma amizade profunda durante as filmagens de projetos independentes no início dos anos 90. River era considerado um dos talentos mais brilhantes de sua geração, e Keanu admirava não apenas seu talento, mas também sua sensibilidade humana. Quando Phoenix morreu tragicamente em 1993, após uma overdose, algo mudou definitivamente dentro de Keanu. Amigos próximos perceberam que ele se tornou ainda mais reservado e introspectivo. Em entrevistas, evitava falar sobre o assunto, mas sua dor era visível. Essa perda reforçou sua tendência ao isolamento emocional e contribuiu para sua fama de homem silencioso. Em vez de transformar o luto em espetáculo público, Keanu escolheu sofrer discretamente. Sua maneira de lidar com a tragédia revelou um tipo raro de lealdade emocional que poucos associam ao universo das celebridades. O luto devastador que transformou sua vida. No fim dos anos 90, Keanu viveu uma sequência devastadora de tragédias pessoais. Sua filha nasceu morta pouco antes do Natal, destruindo emocionalmente o relacionamento com Jennifer Syme. Ambos tentaram seguir em frente, mas o sofrimento era profundo demais. Pouco tempo depois, Jennifer morreu em um acidente de carro, ampliando ainda mais o vazio emocional do ator. Essas perdas deixaram marcas permanentes. Pessoas próximas
perceberam que Keanu passou a enxergar a vida de maneira diferente depois disso. Sua postura discreta se intensificou, e ele começou a valorizar ainda mais pequenos gestos de gentileza e simplicidade. Enquanto outras celebridades buscavam exposição constante, ele parecia cada vez menos interessado em glamour. A dor o tornou mais introspectivo, mas também mais empático. Muitos fãs passaram a enxergá-lo como alguém profundamente humano, justamente porque ele nunca tentou esconder sua vulnerabilidade atrás da fama. O retorno improvável de um homem que Hollywood havia descartado. Durante muitos anos, Hollywood tratou Keanu como um ator em decadência. Alguns de seus filmes não tiveram sucesso, e parte da indústria acreditava que sua carreira havia terminado. Então, surgiu John Wick. O projeto parecia pequeno e sem grandes expectativas comerciais, mas acabou se tornando um fenômeno mundial. Keanu encontrou no personagem uma combinação perfeita de silêncio, intensidade e dor emocional. John Wick não precisava falar muito para transmitir sofrimento, raiva ou solidão. O público imediatamente se conectou com isso. O sucesso do filme revitalizou completamente sua carreira e apresentou Keanu a uma nova geração de fãs. Mais do que um retorno profissional, John Wick simbolizou algo maior: a capacidade de renascer depois de anos difíceis. O ator, que havia sido desacreditado mais uma vez, provava que nunca dependia totalmente da aprovação da indústria para permanecer relevante. A força tranquila de alguém que nunca perdeu a humanidade. Ao longo das décadas, Keanu Reeves se transformou em algo raro, uma celebridade admirada não apenas por seus filmes, mas por sua postura humana. Em uma indústria frequentemente associada ao ego e à superficialidade, ele construiu uma reputação baseada em humildade, gentileza e discrição. Histórias sobre sua generosidade, simplicidade e respeito pelas pessoas comuns se espalharam pelo mundo justamente porque parecem genuínas. Mesmo enfrentando críticas cruéis, perdas devastadoras e traições pessoais, ele nunca adotou uma postura amarga ou vingativa. Sua força não vem da agressividade, mas da resistência silenciosa. Talvez seja isso que torna sua trajetória tão fascinante. Keanu não representa apenas sucesso profissional. Ele simboliza a capacidade de continuar avançando, mesmo quando a vida parece esmagadora. Em um universo movido pela aparência, sua autenticidade acabou se tornando seu maior legado.